Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 16 de dezembro de 2020, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Olha só que coisa interessante, a preocupação de Rodrigo Maia com o Brasil, olha só. Projeto que blinda advogados deve ser votado na quinta-feira, anuncia Maia. Gente, tantos projetos sobre a questão do Covid, sobre a questão da reforma tributária e outros que são importantíssimos para o Brasil. Maia vai votar na próxima quinta vai colocar para votar projeto para blindar advogado. Esse é o Maia, graças a Deus. Depois ele fala que é o governo Bolsonaro quem tá cometendo os erros políticos. Se inscreve, aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja você um apoiador e um colaborador. Lembrando que todos os domingos às 21 horas a nossa live, e domingo agora dia 20, conto com você. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou nesta terça-feira, 15 ontem, que o projeto de lei do deputado Paulo Abiaquel, do PSDB, que blinda escritórios de advocacia e inibe acordos de delação premiada, deve ser levado à votação na quinta-feira, 17. A matéria teve sua urgência aprovada na segunda-feira, 14, pelo plenário da Casa, em votação simbólica, a requerimento de líderes do PT, PCdoB, PSDB, PP, PDT e PSL. Todos partidos que estão enrolados em algum tipo de pilantragem, envolvendo advogados, como por exemplo o rolo da FEComércio e outras coisas mais aí de bancas de advogados. É óbvio que essa turma quer blindar os seus amiguinhos. Olá, pretendo pautar. Quinta-feira vai ser um dia longo, disse Maia em entrevista coletiva na Câmara. A articulação em torno do projeto conta Arthur Lira, candidato do Palácio do Planalto. Eu não vi Bolsonaro ainda dizer que ele é o candidato do governo, mas estão dizendo, né? A presidência da Câmara e próceres do petismo. O parlamentar do PP de Alagoas tem prometido à oposição que vai avançar na agenda anti-Lava Jato, caso seja eleito para suceder o Rodrigo Maia. O projeto de Abiaquel, apresentado há menos de um mês, inclui e altera uma série de dispositivos. Detalhe, apresentados há menos de um mês. A reforma tributária está lá, gente, há quanto tempo? Esse há menos de um mês já está na frente. A reforma tributária, que poderia mudar o rumo da economia do Brasil, esse não. Bom, o projeto de Abiaquel, apresentado há menos de um mês, inclui e altera uma série de dispositivos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Como mostrou o Cruzoé, dentre os dispositivos que pretendem ser inseridos no arcabouço normativo da advocacia está uma espécie de blindagem contra operações de busca e apreensão que tenham como alvo bancas advocatícias, ou seja, um convite a dizer assim, advogados podem pilantrar à vontade. Mas, se aprovado como está, o texto vai proibir medidas cautelares desse tipo, baseadas apenas em depoimentos ou delações premiadas. Para realizar as buscas, a PF precisaria de provas já periciadas. Se já tem provas contra o camarada, pra que eu vou na casa do infeliz mais se eu já tenho prova contra ele? Gente, é absurdo. Bom, para realizar as buscas, a PF precisaria de prova já periciada pelo Poder Judiciário. Da mesma forma, o advogado que assiste ou assina acordo de colaboração premiada sob a atividade de outro advogado sem a presença de provas periciadas e validadas pelo Poder Judiciário responderá a processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação da sanção da exclusão dos quadros da OAB, defende Paulo Abiaquel. Paulo Abiaquel, acho que é isso. Oriundo de família tradicional no direito em Minas Gerais. A interlocutores, o parlamentar garante que não conversou com Rodrigo Maia sobre o projeto. Após a repercussão da aprovação do requerimento de urgência na tarde de segunda-feira, 14, alguns
congressistas aliados à Lava Jato planejam apresentar emendas para impedir que o projeto seja votado com medidas que, na prática, podem inviabilizar o combate à corrupção. Isso porque, com relação a outras alterações no Estatuto da OAB, esses deputados entendem que o documento precisa, de fato, ser atualizado. Tá aqui, gente. Você vê como é engraçado, né? Maia critica o governo porque o governo, às vezes, toma ações como, por exemplo, a pauta do Estatuto do Menor não pode passar. Segundo Maia, é uma pauta né? Não, vai prejudicar, não sei o quê. A pauta do Estatuto da Família, né? E outras, né? Agora, essa daqui para blindar advogados, eu fico me perguntando, gente, o que essa turma espera? Criar o paraíso da corrupção no Brasil? Transformar o país numa Miami da corrupção brasileira? Porque eu olho para um projeto desse e eu me pergunto, o que o parlamento brasileiro representa de fato? O povo ou os criminosos? A sociedade de bem ou os bandidos de colarinho branco? Como é que você pode criar a sociedade clama por leis que punam os criminosos. O Congresso eleito pelo povo, que deveria representar... Porque, na verdade, o Congresso tem que colocar na prática o que o povo deseja. O povo deseja combate à corrupção. O povo deseja bandido na cadeia. Do colarinho branco, colarinho sujo, limpo, qualquer... Não importa. Aí você vê os caras que representam o povo trazendo uma ação para blindar bancas de advocacia. A gente tem a questão da FEComércio, né, envolvendo filhos de ministros. Tivemos agora, hoje, uma outra matéria envolvendo o vice-presidente da OAB no Rio de Janeiro, que foi preso. E aí? Parece que essas ações aqui de Maia e de demais deputados aqui visam atender o que a sociedade clama? Não, pelo contrário. Eles querem literalmente tornar a corrupção algo legal na marra. Cara, eu fico abismado, porque eu fico... a única coisa que eu consigo assimilar aqui é o seguinte, é que os caras estão envolvidos em corrupção, estão envolvidos em algum tipo de tramóia e precisam criar mecanismos para se proteger. É a única explicação que eu tenho, porque para combater corrupção aqui tá fora. Bem fora. Nós temos um parlamento que, ao invés de combater, ele trabalha ao lado do crime. Pô, como é que você blinda advogados, cara? O advogado conhece a lei. O advogado conhece a prática da corrupção. Não só conhece, como ele atua na área para defender o acusado. Nada contra. Tem um advogado de defesa, tem um advogado de acusação. Até aí tudo bem, não vejo nenhum problema nisso. Aí, agora, querer blindar o cara... Pô, um juiz, gente, no meu conceito, um juiz, um desembargador, um promotor, um advogado, uma pessoa, um delegado, um policial, um cara desse, era para ele ter menos prerrogativa do que o cidadão de bem. Por quê, Yugley? Porque esses caras conhecem na prática, estudam sobre as questões da lei, eles conhecem melhor do que qualquer um brasileiro. Ou seja, se um cara desse comete um crime, ele comete sabendo das consequências desse crime. E aí, ao invés desse cara ser punido ao rigor da lei, não, ele é beneficiado ao rigor da lei. O cidadão de bem, não. Você e eu, cana, o bandido do colarinho branco, o cara que conhece... Esse tem que ser... Você vê que engraçado? É a nossa justiça, é o nosso Brasil, é o nosso país, é o nosso Congresso. Esse é o nosso Congresso. Um Congresso que atua para defender o crime. Agora, Maia reclama das pautas do governo. Porque, segundo ele, são agendas, né, aquelas agendas de costume que ele chama, né? Foi as promessas de Bolsonaro, a questão das armas, a questão da família, do Estatuto do Menor, né, a minoridade penal. Para ele, essas pautas não são importantes. Para ele, a reforma tributária não é importante.
Outras pautas que ficaram canceladas, que ele mesmo cancelou e jogou para o ano, também não são importantes. Agora, blindar advogado para ele é importante. Quer dizer, no lugar dessa pauta aqui, por que não põe a reforma tributária para andar? No lugar, pô, o negócio foi apresentado há menos de um mês, gente. É o que eu falo para vocês, o que essa turma o que Maia dentro do Congresso faz, não é o que interessa ao povo, é o que interessa para eles. E se interessar para eles, tá ótimo, tá às mil maravilhas. Deus ajude que o próximo presidente do Congresso ali, da Câmara, seja alguém um pouco mais responsável e comprometido com o povo. Porque senão o Brasil nunca vai para frente com um camarada atuando desse jeito. Uma coisa que deveria existir dentro do regimento: tempo para um determinado projeto ficar na gaveta. Passado esse tempo, o presidente deveria ser punido por não apresentar esse projeto. Isso deveria existir. Infelizmente não é assim que funciona, né? Eles fazem o que eles querem como eles querem. Vamos ver se isso muda, né? Canal Brasil Notícias, gente. Fui.